Olá a todos. Hoje eu tenho o propósito de falar a respeito do escritor por sugestão e solicitação de minha sobrinha Rafaela. Então esse vídeo vai dedicado a ela. Hoje eu vou falar um pouquinho do escritor Fernando Sabino. Fernando Sabino foi mineiro de Belo Horizonte, aqui tendo nascido no dia 12 de outubro de 1923, Dia das Crianças, e foi morrer no Rio de Janeiro, às vésperas desse dia, às vésperas de completar 81 anos de idade, no dia 11 de outubro de 2004. Fernando Sabino foi um escritor bastante multifacetado. Escreveu e deixou contribuições nos mais diferentes gêneros literários. Ele escreveu crônicas, ele escreveu contos, ele escreveu romances, né? Ele escreveu matérias jornalísticas e estreou muito jovem ainda, foi muito precoce a sua relação com a literatura. Ainda por volta dos 10, 11 anos, ele já começa a publicar os seus primeiros textos. Um dos primeiros é um conto policial que ele vai publicar por influência, por ajuda do seu irmão Gerson, né? Então ele estreia muito cedo e ele tem muito cedo já uma ideia de dedicar-se à literatura. E ele associava um pouco essa ideia pelo fato dele ser uma pessoa dotada de grande imaginação. Uma imaginação que, como ele vai dizer de maneira jocosa em dado momento, uma imaginação que o faz mentir de maneira, vamos dizer, impenitente, mentir de maneira quase que compulsiva, né? Então, ele tinha mania, por exemplo, de, ao assistir um filme e ao comentá-lo com os amigos, alterar todo o enredo, o final do filme. Assim também ele fazia com alguns livros de aventura que ele lia, né? E cujo desfecho não lhe era muito, vamos dizer, agradável. Ele fazia alterações e contava aquele livro como se o desfecho do mesmo fosse naquele sentido que ele o encaminhava por meio da sua imaginação, né, das suas invencionices, né? E o Fernando Sabino ainda teve a sorte de cedo travar contato com um escritor que vai influenciá-lo muito. O Fernando Sabino estreou em livro, muito jovem ainda, em 1941, com o livro de contos Os Grilos Não Cantam Mais. Esse livro de contos ele teve a ousadia de enviar para um dos mais importantes nomes da literatura brasileira, o grande líder da Semana de Arte Moderna, o Mário de Andrade. Então ele envia esse livro para São Paulo, para o Mário de Andrade, e para surpresa e para alegria dele, né, ele recebe do Mário uma carta comentando esse livro. E aí, em 1942, vai se iniciar uma correspondência entre os dois, que vai se estender até a morte do Mário. O Mário morre em 1945, então por 3 anos o Mário vai ser uma espécie de mestre e o Fernando uma espécie de pupilo. O Mário vai indicar-lhe leituras, o Mário vai indicar a ele determinados procedimentos literários, vai instigá-lo sobre determinados temas. E o Mário não chegou a vê-lo estrear como romancista, mas o Mário já antevia essa situação em uma das cartas que ele troca com o Fernando Sabino, que o Fernando publicou em 2003, né, esse conjunto de cartas, tanto dele para o Mário quanto vice-versa. O Mário fala que sentia nele já uma sensibilidade de romancista, sentia que ele tinha uma vocação para o romance, mas que talvez por faltar a ele disposição para tanto, e ele vai dizer que outros também, em outras pessoas, o Mário reconhecia também isso, né? Uma certa preguiça para se entregar a uma produção literária de maior fôlego, que é o romance, no caso, né? E o Fernando Sabino vai estrear no romance muitos anos depois da morte do Mário, 11 anos depois, né? Em 1956, seu romance de estreia, que é O Encontro Marcado, que vai se tornar
uma estreia extremamente exitosa, que vai receber elogios de muita gente. Uma das pessoas que vão elogiar muito o livro, por meio de correspondências também trocadas com o Fernando Sabino, né, Perto do Coração, que é o nome que ele vai dar ao conjunto de cartas que ele trocou com a grande Clarice Lispector, que foi muito amiga dele. E a Clarice elogia muito o livro, assim como o grande crítico Antônio Cândido, o Dalto Trevisan, né, o grande contista gaúcho, vai dizer que o livro do Fernando Sabino, Encontro Marcado, lembra um pouco a prosa do Flaubert de Educação Sentimental, ou Retratos do Artista Quando Jovem, do James Joyce. Então, o Fernando Sabino é muito jovem, né? Ele vai atraindo a atenção de um público mais, vamos dizer, mais profissional, dos seus colegas, dos pares ali, né? Entre seus pares, entre escritores, ele vai ter uma boa receptividade e também vai ter uma grande receptividade de público, né? O Encontro Marcado já deve estar com umas 90 edições, não sei ao certo, mas a última vez que eu vi já estava com 86 edições publicadas. É um livro extremamente popular e de uma aceitação até hoje muito significativa, né? Então, o Fernando Sabino, como eu disse, foi uma figura muito inquieta, muito dinâmica, muito multifacetada. Era um sujeito, assim, muito bem-humorado. É um sujeito que tinha uma tendência de olhar sempre para o lado positivo das coisas, né? O que o fazia, até em certos momentos, parecer um tanto ingênuo, né? Um tanto deslocado da realidade prática, né? Mas o Fernando Sabino vai casar muito jovem, aos 20 anos, com a filha do governador de Minas Gerais à época, que era o Benedito Valadares, e ganha de presente do presidente da época, aliado do seu sogro, o Getúlio Vargas, vai dar a ele um cartório no Rio de Janeiro, e ele vai mudar-se para o Rio de Janeiro, casa-se com essa filha do imperador, do governador, desculpe, né, casa-se com a filha do governador e vai logo ter o primeiro filho e vai, dali para diante, 1944, até a sua morte, viver no Rio de Janeiro, voltando algumas vezes aqui para participar de eventos em Belo Horizonte. Mas o Fernando Sabino, além de ter se dedicado com muita ênfase à literatura, mas ele era uma pessoa tão, como eu disse, multifacetada, que ele também dedicou-se ao cinema. Ele criou em 1972 uma produtora de filmes documentários, né, que chamava-se Bem-TV Filmes, e ele fez uma coisa que é muito interessante até hoje. Eu tenho aqui comigo esse DVD, Encontro Marcado com o Cinema de Fernando Sabino. E ele vai fazer pequenos documentários com Manuel Bandeira, João Guimarães Rosa, Afonso Arinos de Melo Franco, João Cabral de Melo Neto, José Américo de Almeida, Carlos Drummond de Andrade, Vinícius de Moraes, Jorge Amado, Pedro Nava e Érico Veríssimo. Então é um material fantástico. Aqui você encontra coisas assim muito inusitadas, como o mini documentário a respeito de Drummond, no qual Drummond aparece lá no Rio de Janeiro, atrás de algumas pilastras de um ministério lá daqueles, se escondendo, aparecendo, rindo. Um Drummond que sempre foi tido como alguém tão sisudo, tão circunspecto, né, tão sério, tão ensimesmado. Então o Drummond brincando lá é muito interessante. O Manuel Bandeira também, na sua rotina, né, muito modesta, e assim por diante. O Érico Veríssimo contando, fazendo uma espécie de mini teatro para os netos. Tem coisas muito interessantes nesse documentário do Fernando Sabino, com esses vários nomes aqui importantes da literatura brasileira, né? O Fernando Sabino foi alguém que eu tive a possibilidade de conhecer pessoalmente. Talvez seja exagero dizer isso, né? Porque eu estive em uma noite de autógrafo do lançamento de um livro dele,
em 1988. Para ser mais preciso, 12 de maio de 1988. Né? O lançamento do livro O Tabuleiro de Damas. Esse livro foi lançado onde hoje é a Caixa Econômica Federal. Acho que naquela altura já era, um saguão ali térreo da Caixa Econômica Federal, na Tupinambás, quase com Afonso Pena. E esse livro foi lançado lá, né, O Tabuleiro de Damas, que é um livro de caráter autobiográfico. Aqui o Fernando Sabino vai contar principalmente a sua trajetória no âmbito da literatura, né? As suas influências, as suas leituras, aqueles autores que mais o influenciaram, aqueles autores que em dado momento ele descobriu muito entusiasticamente para depois repudiar. Então ele vai contar uma série de situações aqui muito interessantes, O Tabuleiro de Damas, e ele coloca como subtítulo Trajetória do Menino ao Homem Feito. Por exemplo, desse livro, né, que eu tenho aqui com a dedicatória do Fernando Sabino, né, não sei se vai dar para vocês perceberem daí, a letrinha aqui de Fernando Sabino, ao Carlos Eduardo, esta lembrança amiga com um abraço do Fernando Sabino, 12 de maio de 1988. Então, imaginem vocês estar lá naquela noite de autógrafo, comprar o livro, enfrentar uma pequena fila, ou uma grande fila na época, para poder chegar ali diante do Fernando Sabino e ele me perguntar qual que é o seu nome para fazer o autógrafo. E eu respondi Carlos Eduardo. E ele me falou o seguinte: você já leu Otávio de Faria? Porque tem um personagem importante nessa obra do Otávio de Faria. Eu não conhecia o Otávio de Faria e lendo aqui esse livro, uma das influências, um dos nomes que ele acaba por citar aqui é do Otávio de Faria. Eu lembro que na época eu marquei aqui, não vou achar aqui agora, não separei, mas eu assinalei exatamente o Otávio de Faria e fui atrás, né, de saber quem era o Otávio de Faria. E acabei descobrindo um grande romancista carioca, de viés católico, que publicou uma obra muito grande, a cujo conjunto ele deu o nome de A Tragédia Brasileira. 15 romances foram publicados pelo Otávio de Faria. Eu até tinha uma edição da editora Palas em 4 volumes, né? Esses 4 volumes abarcando os 15 romances. E para minha infelicidade, eu encontrei leitores muito vorazes que leram de maneira, vamos dizer, autofágica os 3 volumes, né, dessa coleção, o segundo, o terceiro e o quarto, né, uma edição da editora Palas. Foi uma infestação de cupins que eu tive há muitos anos atrás na biblioteca e eles, de maneira muito seletiva, né, escolheram esses livros do Otávio Paz, né? Então aqui é só um parênteses com relação a essa figura que eu descobri, que eu tomei conhecimento lá em 1988, lá se vão 33 anos, né, por meio de Fernando Sabino, e passei a ler esse romancista também. Eu separei aqui um pequeno trecho desse livro que mostra um pouco essa vamos dizer, a veia a partir da qual esse livro é desenvolvido, né? Vai dizer aqui o Fernando Sabino, em dado momento aqui do Tabuleiro de Damas: é muito difícil relacionar os autores que nos influenciaram. Tudo que se lê nos afeta de alguma forma, mesmo que seja para aprender o que não se deve escrever ou pensar. Mas há uma linha mestra, dramática, que começa no romance russo, Dostoiévski, outra mordaz, cética, com senso de humor, Machado de Assis. Outra ainda, uma família de delicadeza psicológica, com preocupações de ordem estética, relacionadas com a perfeição da obra de arte, Henry James. Todas elas com inúmeras ramificações. Então aqui é um texto que eu acho muito interessante, né, de um pouquinho dessa influência. O livro é delicioso. Eu lembro que eu li assim, eu comecei a leitura naquela mesma noite em que recebi das mãos do Fernando Sabino o autógrafo e me deliciei com a leitura, porque assim como o seu grande romance, aquele que ficou como a sua obra realmente prima, que é O Encontro Marcado, publicado em 1956, um romance que vai falar do amadurecimento de toda uma geração, né? Uma geração que
amadureceu durante a Segunda Guerra Mundial, né? O Fernando Sabino era muito amigo de 3 outros escritores, de 3 outros intelectuais, cuja amizade vai se estender pela vida afora de todos eles. Eu estou me referindo ao Paulo Mendes Campos, ao Hélio Pellegrino e ao Otto Lara Rezende. O Paulo Mendes Campos e o Otto Lara Rezende eram de 1922, o Fernando Sabino de 1923 e o Hélio Pellegrino, mais novo deles, de 1924. E desse quarteto, o Fernando Sabino foi o último que faleceu em 2004, né? O Hélio Pellegrino foi o que primeiro deixou esse quarteto em 1988, né? Falecendo em 1988. Mas o romance, O Encontro Marcado, me marcou muito, né? É até um trocadilho aqui, ou um pleonasmo dizer isso, mas eu tinha 25 anos na época que li. Não, desculpa, 25 anos eu tinha na época que li o Tabuleiro de Damas. O Encontro Marcado não me lembro bem, mas eu era bem jovem quando li. E fiquei muito impressionado porque o romance do Fernando Sabino, O Encontro Marcado, é sobre jovens apaixonados por literatura. É um romance de caráter autobiográfico. Há muito do Fernando Sabino, há dados literais da vida do Fernando Sabino postos nesse romance. E dos 4 amigos, né, que um dia o Otto Lara Rezende vai se referir a eles como os 4 cavaleiros de um íntimo apocalipse, né? Esses 4 amigos, cuja amizade se estendeu por mais de 50 anos, estão retratados nesse romance, né? Os 3, Paulo, o Otto Lara Rezende e o Hélio Pellegrino, em 2 personagens, ao lado do protagonista, que é o Eduardo Marciano, o personagem Hugo e o personagem Mauro. Mas são jovens apaixonados por literatura, cujas vidas vão sendo acompanhadas, principalmente a protagonista, né? O romance vai acompanhar o protagonista, que é o Eduardo Marciano, né? Desde a sua mais tenra idade até toda a dor do amadurecimento, os sonhos, as expectativas, os anseios, as esperanças, que em dado momento são frustradas, né? A dureza de amadurecer, as perdas, os ganhos que vão se acumulando nesse processo, né? Então é um livro assim de leitura apaixonante, é um livro assim que transcorre numa velocidade, num ímpeto, né, muito grande. É uma leitura que você faz assim de forma ofegante, né? É um livro apaixonante. Até hoje eu acho que qualquer jovem ou mesmo alguém já com uma idade mais provecta que ainda guarde a lembrança e a sensibilidade de quando foi jovem, vai se deliciar com a leitura, como eu me deliciei, como ainda hoje as pessoas que se deparam com essa leitura se sentem motivados, estimulados, mas uma leitura também que gera angústia, né? Que gera também, como gerou em minha época, né? Aquelas indagações, aquelas preocupações, aqueles problemas de caráter íntimo, de caráter psicológico, né, de caráter material, que afligiam tanto o protagonista quanto seus amigos. Aquilo também eu senti quando li, e certamente é um sentimento que todo jovem que vai passar por esse processo, essa via crucis do amadurecimento pessoal passa, né? Então é um romance que eu recomendo muitíssimo. Eu estou me estendendo em demasia, não queria que esse vídeo se alongasse tanto, mas fica aqui essa homenagem à minha sobrinha Rafaela, mais conhecida como Rafinha por todos nós. Espero que tenha provocado nela, que já gosta do Fernando Sabino, e em outras pessoas, o desejo de retomar o contato com o Fernando, para aqueles que em dado momento já o fizeram, ou para iniciar o contato com uma obra tão rica desse nosso mineiro, Fernando Sabino, né? Eu agradeço a todos a atenção de terem me acompanhado até aqui. Deixo aqui um afetuoso abraço e até o próximo vídeo.